Livraço. Filosofia Concisa, muito bom. De J.P. Moreland, tá? Um dos mais conceituados filósofos do cristianismo, tá certo? Um dos grandes apologistas também, muito bom, tá? Então, Filosofia Concisa, uma introdução aos principais temas de filosofia, tá? Ou temas filosóficos, enfim. Esse livro aqui eu gostaria muito, muito que ateus pudessem lê-lo, para que a gente pudesse fazer uma ótima dinâmica, para entender alguns pressupostos, algumas ideias centrais do cristianismo, tá certo? Bom, gente, hoje eu vou tratar sobre um tema que, olha, vai roer os neurônios, principalmente das mulheres. Você que está me ouvindo aí, eu quero muito agradecer a você, você que tem sempre estado comigo, eu agradeço de todo o meu coração, tá bom? Eu fico às vezes assim um pouquinho meio que sem saber o que dizer, porque às vezes hoje a gente está andando dentro de um terreno muito minado. A gente não pode falar mais nada, que as pessoas estão enfurecidas. As pessoas não sabem mais o que é uma interpretação literal, simbólica, mística. Elas não fazem ideias de figuras de linguagem. Enfim, tudo hoje em dia é preconceito, tudo hoje em dia é racismo, é discriminação, é homofobia. É tanta coisa que as pessoas querem taxar o outro sem sequer saberem do que se tratam. Mas eu fico extremamente agradecido a você de norte, sul, leste, oeste do Brasil. Obrigado de todo meu coração por você estarem aqui curtindo meus vídeos, comentando. Eu sempre, quando posso, venho aqui e falo com todas as pessoas que comentam os meus vídeos, tá? E por isso eu quero muito abrir meu coração para agradecer a você que me ajuda, que me apoia e que se inscreve no meu canal. Obrigado mesmo, tá bom? Eu sou novo aqui, gente, sou muito novo, não tenho tanta experiência ainda, mas aos pouquinhos eu vou tomando algumas experiências, sacando algumas malícias, entendeu? E entendendo que em todos os lugares tem gente contra e tem gente a favor. Tem gente para nos ajudar e tem gente querendo piorar a nossa vida. Mas, bom, o tema de hoje, olha, é um dos temas mais polêmicos que eu já desenvolvi. Então, para você aí, você é mulher, você que está me ouvindo, você é mulher, você é cristã ou você é religiosa, por exemplo, você é católica, espírita, candomblecista, você é protestante, você é do candomblé, você é da Umbanda, você é de quê? Você acredita ou já leu pelo menos a Bíblia Sagrada? Você sabe o que essa Bíblia que ela fala sobre você? Será que você acredita em Deus? Você que acredita em Deus, você que acredita no Espírito Santo, você que acredita que Jesus Cristo morreu para salvar você, você que acredita naquele Deus lá do Antigo Testamento, a mensagem vai ser para você hoje, tá bom? Então fica comigo que eu vou te mostrar algo poderosíssimo para mostrar você que você não é tão especial para a Bíblia. Deus, certo? Ou para o Espírito Santo ou qualquer outra coisa que você pense que te ame. Se você for intelectualmente honesta, creio que no final deste vídeo você não verá a Bíblia do mesmo jeito, tá bom? Então, olá pessoal, eu sou Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter vocês aqui. Brigadão mesmo. Se você caiu aqui de paraquedas, continue com a gente, tá? Porque não vai te custar absolutamente nada. Espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência. Vou te pedir, cara, vou te pedir encarecidamente que você fique conosco até o final deste capítulo. Fica até o final, pois vamos trabalhar sobre um tema de suma importância. Olha o nosso tema. O mínimo que a mulher cristã precisa saber sobre Deus e Bíblia para não ser uma idiota. Se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, pois só assim o YouTube ele entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Fechado? Ok? Certeza disso? Então vamos lá. Então, gente, olha só. Milhares de mulheres de todos os tamanhos, tipos e idades foram assassinadas brutalmente, tanto por seus maridos, pais, irmãos, tios ou qualquer homem que lhe quisesse difamar. Qualquer um que dissesse, vou difamar essa mulher, ele tinha peso na sua voz.
Elas foram, durante toda a história, elas foram perseguidas, humilhadas, abusadas sexualmente, foram mutiladas, torturadas e agredidas de forma física e psicológica. Por quais motivos? Uma pergunta que eu faço. Por quais motivos, eu queria saber, as mulheres foram tão massacradas, censuradas, reprimidas e menosprezadas ao longo da história da religião hebraica? Se você for ler isso daqui, leia a Bíblia que você vai entender por que as mulheres, por que vocês foram ao longo da história tão massacradas. Parece ou chega a ser racional, cara. Chega a ser selvagem, insano a forma que elas foram tratadas durante toda a Bíblia. Somente um Deus maníaco, louco, tirano, sabe, machista e perverso, permitiria que tantas barbaridades e atrocidades fossem executadas contra elas. Por quê? A pergunta que eu faço é essa. Por que Deus, um Deus tão poderoso e bondoso, permitiu tanta covardia contra o gênero feminino? Se você for ver, de acordo aqui, ó, de acordo com as escrituras sagradas, supostamente sagradas, nada ocorria sem que Deus presenciasse e não lhe permitisse. Ainda que não fosse ele o executor, porque tem muita gente que diz assim, mas não foi Deus que executou, não foi Deus que foi lá e matou. Mas ele autorizou, mas foi ele que mandou. Ainda que não fosse ele o executor, seria, no mínimo, o cúmplice, o mandante. Portanto, é criminoso igual aquele que praticou, porque é o mandante do crime. Não há nada, olha, não existe nada na Bíblia que seja vantajoso para a mulher. Aquelas pessoas como essas daqui e outras, que concordam com a estupidez e a violência praticada contra as mulheres nas escrituras, né, deveriam se envergonhar, velho, e buscarem um sério tratamento psicológico ou reverem seus conceitos humanitários, éticos ou morais. Desde os primeiros capítulos, de Gênesis, lemos e vemos uma aversão mórbida e patológica ao sexo feminino, conhecidos nos dias de hoje como misoginia ou feminicídio. Essa coisa de feminicídio ou coisa de misoginia, você não pensa que são coisas de agora, não são. Se você for ver lá há 4.000 anos, essas coisas acontecem, tudo isso por causa de uma história. Tudo isso por causa de uma lenda. Olha o poder de interpretação dessas pessoas. O cara lê uma lenda, certo? Adão e Eva. Eva pecou. Pronto, então fudeu para a mulher. As palavras dessas mulheres no Antigo Testamento não tinha quase nenhum peso, cara, diante da palavra de um homem. Elas nada valiam. Aí você fala, não, mas eu sou gloriosa, eu sou a princesa de Deus. Pô, isso é tudo ilusão. As mulheres serviam como objetos ou escravas sexuais, sabe? Uma mera reprodutora, ou também como moeda de troca. Certo? A mulher nada valia, sabe? Elas eram vendidas em feiras livres pelos próprios pais, pelos maridos e pelos seus senhores quando era escrava. Elas não decidiam nada, cara, não decidia absolutamente nada sobre vida, morte, trabalho, casamento, religião, ciência, estudo, política, filosofia, sociedade. É só você olhar na Bíblia e veja quantas filósofas tem lá. Vai lá, dá uma olhadinha. Eu recomendo a você, de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse. Vai ver quantas filósofas existe lá, quantas professoras, pedagogas existe lá nesse livro. Nenhuma. Nada. Você entende isso? Essas mulheres, eram obrigadas a se casarem com seus piores desafetos, se assim os pais quisessem. Quando o marido morria, aí, se lascou para essa mulher. Elas não podiam de jeito nenhum se casar. Né? Elas não podiam se casar novamente. Exceto com o irmão do morto, independentemente da sua vontade, ou do seu interesse, ou do seu amor. Por exemplo, o marido morreu, pronto, a linha de sucessão era essa.
Ah, mas eu não gosto dele, foda-se. Ah, mas eu não amo, lasque-se. Ah, mas eu não tenho interesse nele, ah, lasque, foda-se, eu não quero saber. Ou você casa com ele, transa com ele, fica com ele e engravida dele, ou você se fode dentro da sociedade com a pressão e o calor social. Isso é para você ter uma ideia. Certo? Não vamos dizer, cara, a gente não pode abrir a boca para dizer que na civilização e na religião hebraica a mulher tinha algum tipo de privilégio. Porque é patético pensar nisso, cara. Elas nada valiam, literalmente. Aí você diz assim, olha, como que a gente pode provar isso? Eu posso provar para você. É só você olhar para a cultura monoteísta, né? Tanto judaico, cristã e islâmico, que são tudo irmãos. Aí você vai ver, por exemplo, olha agora, observa o Paquistão, observa o Sudão, o Kuwait, a Argélia, vai lá, o Marrocos, a Nigéria, o Iêmen, a República Democrática do Congo, vai lá, o Líbano, a Arábia Saudita, a Somália, a Síria, o Afeganistão e a Índia. Aí você vai ver mais ou menos de como essas mulheres são tratadas atualmente. Hoje, século 21, 2020, tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas por questões extremamente banais. Aí você fala, bom, mas essas pessoas elas estão baseadas no Alcorão? Sim, verdade, verdade verdadeira. Mas eu te pergunto, o Alcorão está baseado em quê? No judaísmo. Você entende? O cristianismo está baseado em quê? Está baseado diretamente no judaísmo. O judaísmo é a escala. Então você olha para o Afeganistão, olha para a Índia e para outros países, eles são exemplos vivos de como se comportava o povo de Deus na antiguidade, na época da Bíblia, desse livro aqui. Só para você ter uma ideia, as mulheres hoje não podem ir a lugar nenhum sem uma presença masculina. Você imagina? Hã? Aí você diz assim, mas isso aqui não existe no Brasil porque Deus é mais piedoso aqui no Brasil. Não. Essas regras miseráveis, elas não existem no Brasil devido às nossas leis. Mas lá nesses países que eu acabei de te citar, e em outros países, as mulheres não podem andar sozinhas. Nenhuma mulher pode andar sozinha sem uma presença masculina, seja do tio, do primo, do irmão, do pai, seja de quem for. Ainda existem países que permitem mulheres dirigirem. Alguns ainda que não estão se abrindo ainda. Mas mulheres não podem usar sequer um transporte público sozinha. Não pode. Pegar táxi, pegar Uber sozinha é um ato de imoralidade. Chicotada nela. Não pode. Os casamentos são todos eles forçados. Século 21. Tá, mulher? Para tu enxergar. É praticamente impossível para a mulher casar com um não muçulmano. Ah, mamãe, papai, eu quero casar com uma pessoa que eu conheci nas redes sociais. Tome num fiofó. Não vai dar. Não dá. É impossível. As leis islâmicas, elas são profundamente acirradas contra as mulheres. E não é só a lei islâmica, não. Está aqui, ó, a própria Bíblia. A Bíblia é um conjunto de regra e de prática que é tomado a sério. Aí você diz, bom, mas será que eram assim que as mulheres eram tratadas? Piores ainda. Nós estamos falando do século XXI e ainda existe essa parafernália toda. A palavra de uma mulher hoje, ela vale menos que a palavra de um homem. Só para você ter uma ideia. Aí você diz, ah, mas o cara foi lá, o cara me bateu, ele arrancou meu cabelo, ele jogou ácido na minha cara, ele me estuprou, ele fez e aconteceu comigo, eu vou para a justiça. Vai lá, vai, tenta, vai lá, só tenta aí, vai lá. Tu tem que levar 6 homens contigo. Aí você fala, porra, mas isso é um absurdo. Exatamente, você tem que levar 6 testemunhas do sexo masculino para eles dizerem que isso que você está falando é verdade. E olhe, se a polícia religiosa ainda não colocar no seu fiofó gostoso e não te condenar à morte por você estar incitando uma revolta judicial contra teu marido. Beleza?
Esporte. Ah, você pensa que esporte é para meninas? De jeito nenhum. Esporte é só para meninos. A polícia religiosa, que é um Silas Malafaia de hoje, né? Mas lá, por exemplo, nesses países que eu acabei de citar para você, existe a polícia mesmo, polícia religiosa que age com dureza contra as mulheres fora da lei. Tá? E o que são mulheres fora da lei? São mulheres que traem? Não, nós não estamos falando de mulheres que traem. As mulheres fora da lei, quem são? As mulheres que querem pegar ônibus sozinha, mulheres que saem sem a burca, né? Só com a bola dos olhos para fora. E isso tudo, gente, que eu estou falando é sério. Existe realmente isso, daí está aqui, no século XXI. Agora você imagina 4.000 anos direto do túnel do tempo. Você imagina o que não acontecia com essas mulheres? Cara, vou te falar aqui uma coisa. Só existem mentiras nos textos que dizem que Deus abriu o mar. Ah, é porque Deus abriu o mar para o seu povo passar. Mentira! Covardia isso. Ah, porque Deus mandou fogo do céu. Ah, porque Deus parou o sol e a terra, a translação do sol e da terra, a rotação de tudo isso, Deus parou. Mentira, cara. Ah, porque Deus lá no Antigo Testamento ele ressuscitou os mortos, né? Ah, porque Deus ele matou os inimigos para ajudar os indefesos, para ir a favor dos excluídos, da minoria. Mentira! É só você olhar a vida das mulheres, elas eram massacradas e não havia um Deus lá, nada havia. Se Deus não conseguia impedir a sociedade patriarcal, machista e fundamentalista de oprimir e matar as mulheres, como é que ele pode ter feito todos esses milagres, cara? Deus nunca viu. Será que uma coisa que eu te pergunto, você que é teólogo, você que é pastor, né? Você não fica lá com o microfone na boca, falando de Jesus, falando de Deus? Eu te pergunto uma coisa, Deus, esse Deus, essa praga que tu fala aí, que existe, esse Deus, ele nunca viu os casamentos forçados, casamentos infantis? Ele nunca viu isso, não. Ele nunca viu os ataques contra as mulheres, também ele nunca viu isso. O acesso restrito aos divórcios, as mulheres que queriam desesperadamente se divorciar e não conseguia. Ele não via isso, não. A falta de liberdade, de expressão das mulheres, ele não via isso, não. A violência contra mulheres, ele também não via isso. Cara, é sério. Olha, milhares de mulheres perderam suas vidas por membros da própria família, por crime de honra. Ainda hoje, um pai, um tio, um irmão, um primo mata uma mulher por crime de honra. E vocês têm ideia do que é isso? Sabe aquela mulher que anda com um shortinho curtinho? Sabe o que é isso? Imagina o que é por causa de uma roupa. Um pai matar a filha. A polícia chegar e ele dizer, eu matei a minha filha por crime de honra, para lavar minha honra. Pronto, perdeu uma vida por causa de uma roupa. É isso que a religião faz, cara. E você tá aí do outro lado me odiando. Ah, mas esse cara é detestável. Ah, porque o Jason Ferrer, ele é detestável. Ele fala a verdade na minha lata, esse infeliz. Sabe, tem muita gente que quer ver meu nome já no obituário. Meu irmão. Aqueles que tentam, olha, aquelas pessoas que tentavam e ainda tentam proteger as mulheres, corriam e correm um sério risco de vida nesses países. Vai lá. As feministas tentam entrar nesse país aí para poder ajudar essas mulheres. Vê se consegue, meu irmão. Meu amigo, a situação não é brincadeira, não. O bicho pega. Mulheres obrigadas a casarem com quem não queria casar. Outras são ameaçadas de morte. Não vai casar não, meu amor? Tem certeza, meu anjo? Tem nada não, meu anjo. Pode ficar por aí. Você morre em 2 dias, tá bom? Enforcamento, apedrejamento ou fuzil mesmo. O que é que você escolhe? Entendeu? Então não existia estudo, trabalho, direito e espaço na sociedade para elas. Nunca teve.
Entendeu? Os casos de justiça eram resolvidos por homens. Aí você fala, ah, mas não havia justiça? Havia. Quem disse para você que não havia? Havia. Mas os casos de justiça eram resolvidos por homens dominados por esse sentimento religioso, por esse sentimento machista e patriarcal. E acabou. Milhares de mulheres lutavam e lutaram para se divorciarem, mas foram mortas. Os maridos mataram. Os próprios irmãos mataram. Homens vendiam as suas próprias filhas. Aí você fala assim, mas que covardia isso, um pai vender a filha. Exatamente. Ei, e quer que eu te conte? Tá na Bíblia, tá? Que Deus permitia, tá? Oh, desculpa. Ah, foi mal. Eu não queria te contar sobre isso, porque o pastor não te conta no culto de libertação, né? Não, o pastor não te fala sobre isso não, né? Ele não te fala, por exemplo, que os próprios pais, quando sabiam que quando nasciam eram meninas, eles, descartavam as meninas. Eles vendiam as próprias meninas. Ou quando tivesse na pré-adolescência, elas eram vendidas como escravas sexuais pelos próprios pais. Ou você não sabia disso? Ah, me perdoa. Acabei com o teu planozinho, não foi? Ah, você não é tão especial para a Bíblia. Desculpa, tá bom? Porra, essas mulheres não tinham valores comerciais nenhum. Mulheres eram apenas objetos de propriedade e nada mais. Não existe, cara. Não existe igualdade de gênero na Bíblia. Já viu alguma sacerdotisa na Bíblia? Tu já viu alguma sacerdotisa? Abre aí o livro. Ah, é porque Débora era pastora. Dá pra rir da tua cara. Tu acredita? Dá pra rir da tua cara. Você dizer que Débora era pastora. Pastora de quê? Me fala aí. Débora era pastora de ovelhas, de animais. Isso aí a mulher podia exercer, tá bom? Mas pastora de homem, isso nunca aconteceu na Bíblia não. Tá? Só para deixar você aí meio que orientada. Porque hoje existem pastoras, existem pastoras que dizem que Deus deu autoridade para ela. Eu não sei de onde veio a tua autoridade para ser pastora. Se tu quiser ser desobediente com essa merda aqui, chamada livro sagrado, Bíblios, você seja, minha querida. Agora, dizer que você recebeu autoridade e que você está de acordo com as escrituras, não, bebê. Beijinho no ombro para você, tá? Não vai ser dessa vez. Ainda hoje, cara, olha, não é só naquela época que as mulheres eram massacradas, não. Ainda hoje as mulheres são apedrejadas, violentadas, oprimidas, estupradas, abusadas, agredidas física e psicologicamente, obrigadas a casar. Elas são submissas ainda hoje, nos tempos de hoje. Ficam caladas, trancafiadas, sem direito à informação e estudo, apenas enclausuradas em suas burcas. Apenas isso. A religião, você vê, a religião não vê isso. Não é verdade? A religião fecha os olhos para isso. Deus não vê isso. Os anjos, todos os anjos que existem, há miríades e miríades e miríades, centenas de milhares de milhões de bilhões de trilhões de anjos existem. Cara, deixa de ter a tua ilusão, velho. Isso é Alice no País das Maravilhas. Acorda pra vida, abre os olhos. Eu não tô falando os olhos do cu, não. Eu tô falando os olhos aqui, da cara. Olha os olhos com os olhos da cara, velho. Te orienta. Os anjos não vê isso. Mulheres são apedrejadas lá, a realidade é essa. Mas os anjos não veem. Os santos, porque eu tenho os meus santos. Esses, tá, para não receber processo, tá? Mas esses santos maravilhosos que você adora, não vê isso,
tá bom? O Espírito Santo, ou os espíritos, porque eu faço parte do kardecismo, eu sou uma reencarnacionista, eu tenho um contato, eu tenho uma mediunidade. Cara, você não tem mediunidade, você tem esquizofrenia. Soletra comigo. Esquizofrenia. Você tem uma dissociação de personalidade, dupla personalidade. Você está doente e você não sabe. Se você ouve espírito e fala com espírito, meu amigo, minha amiga, por favor, procure se tratar. Isso é neurose, isso é psicose. Tá bom? Eu não sou Freud, mas posso te ajudar caso você queira. Os espíritos não veem isso. Cadê os teus espíritos? Você não é kardecista? Você não é de Elion, Hippolyte, Dinizar, de Rivaio? Allan Kardec? Então, vai lá. Chama teus espíritos. Cadê teus espíritos? Não aparecem. O Espírito Santo, é porque o Espírito Santo está nessa igreja, porque ele revela, porque ele faz, porque ele acontece. O Espírito Santo é Deus, ele faz. Cadê o Espírito Santo para combater um crime de honra quando o homem vai lá matar uma mulher gratuitamente? Cadê esse Espírito? Cadê Jesus? O Espírito não vê nada dessas coisas? Meu irmão, não me fode. Por favor, não me fode. E isso que eu estou falando, muitas mulheres ainda estão ficando bravas. Não pode. Ele não pode falar dessas coisas. Porra. Mulheres existiam e ainda existe para servir os homens. Tá? O que é que a gente vê? O que nós vemos? Nós vemos segregação, nós vemos maus tratos, nós vemos mutilação de órgãos genitais, tortura dentro de casa. Agora, existem as desculpas, né? Tem aquelas pessoas que dão as suas desculpas. Aí tem, olha, me dá uma raiva no coração, me sobe uma vingança. Me sobe uma vingança no coração quando vem aquelas desculpas. Temos que observar, né? O cara, né? Vem, né? Para ler. Ele vem para ler. É porque nós temos que observar as culturas da época e os aspectos contextuais da época, né? Olha aqui para você. Aspectos culturais aqui para você. Enfia isso aqui no teu gololó. Vai lá, enfia. Meu irmão. Vai chupar uma, cara. Deixa de ficar com o microfone na boca. Tu fica querendo com aquele microfone na boca. Eu acho que é alguma coisa sexual, né? Entendeu? Vai chupar um pau, cara. Entendeu? O que tá faltando pra tu? Tu chupar um pau. Porque tu falar de cultura e tu falar de contextualidade da época, sabe? É como se você dissesse que Deus não é atemporal. É como se você dissesse que Deus não é transcendente e Deus não é imanente. Tu compreende? Tu que fala essas coisas aí de cultura, tu que dá uma de sociólogo aí, de antropólogo. É porque eu sou antropólogo formado na igreja do cu, na faculdade da buceta do caralho. Porra, meu irmão. Tô te falando da verdade. Se você tem um Deus que é transcendente, que é imanente, e que é soberano, e que é onipresente, onisciente e poderoso, cara, Deus não iria deixar que isso acontecesse em época nenhuma. Você compreende? Porque Deus deveria ter um senso crítico e um senso de moral. Ainda que Deus não tivesse, ou pelo menos, uma inteligência bacana, ele teria bom senso. Deus não seria menor do que eu, concorda comigo? Ainda que fosse 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 milhões de anos atrás. Não importa a cultura. Deus, ele é transcendente à cultura. Ele não está submisso ao homem porque Deus é soberano. Não é assim que você acredita? Não é assim que a Bíblia diz? Então como é, cara, que você vem me dizer sobre questões culturais, aspectos contextuais, porque naquela época era assim? Então quer dizer que Deus se submete ao homem. É isso. Peraí, é isso que tu quer me dizer? A Bíblia, como a palavra de Deus, ela deveria ser o livro mais sublime de moralidade do mundo. Mas trata-se do livro mais
nojento que nós temos na humanidade. A religião judaica, cristã islâmica, é psicótica. Ela é arcaica. Olha só, eu vou ler para você um texto que está aqui em Deuteronômio, só para você ter uma ideia, tá? Se você tiver aí, por favor. Estamos passando nossos 30 minutos, tá? Mas se você tiver aí Deuteronômio capítulo 13, rapidinho. Eu não quero demorar muito não, porque eu sei que fica cansado, né? Você ficar vendo um vídeo desse, mas isso aqui é uma aula para você, sei lá como é que você entende, entendeu? Mas Deuteronômio, capítulo 13, ele vai nos dizer da seguinte forma, versículos 6 a 10. Ele diz assim, olha só. Ok, vamos lá. 13, do 6 a 10. Ele vai dizer dessa forma. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, olha, veja o que o texto diz, tá bom? Presta bem atenção. Quando te incitar teu irmão, né, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu irmão, ou teu amigo, que é como a tua alma, olha, amigo verdadeiro como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade, não consentirás com ele. Isso quer dizer, quando alguém te chamar, quando alguém te falar de um outro Deus ou de outra religião, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Quer dizer, não passe pano quente em cima dessa situação, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira, olha, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Conselho de Deus para você, tá? Quando chegar um testemunho, uma testemunha de Jeová na tua casa, pega uma faca, como diz a Bíblia, pega uma faca e enfia nesse testemunho de Jeová. Quando chegar um espírita ou qualquer outra pessoa de qualquer outra religião, dos mormons, adventista, qualquer coisa que venha tirar você da sua religião, mate. Tá bom? A Bíblia manda você matar. Ok? Se não obedecer, aguarde o processo celestial. Tá ok? É o que a Bíblia manda, cara. Isso é psicótico. Isso é psicotismo. Quase que errava a palavra. Mas isso é de uma natureza infernal. A maioria esmagadora das mulheres que não tiveram sequer os seus nomes citados nos registros genealógicos da Bíblia. Somente duas coisas, cara, essas mulheres